Olá, você está no canal Velho da Periferia. Seja muito bem-vindo e espero que você goste do vídeo de hoje. E ao final, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar o like ou dislike, se você não gostar do conteúdo de hoje. Compartilhe com teus amigos e dê uma força aí. Faça algum comentário. Sabe que o YouTube vive de engajamento. Então a gente gostaria que você fizesse isso aí para esse velho, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o governo Lula, né? Esse governo Lula 3. Eu fiz essa capa aí, por quê? Porque o Alckmin falou num determinado ponto lá que o Lula estava querendo voltar à cena do crime. Eu fiz essa pergunta porque, pelo jeito, se ele estava querendo voltar à cena do crime, o Alckmin voltou junto com ele, de mãos dadas, né? E aí botei como subtítulo aí o Brasil no tobogã. O Brasil subiu no tobogã, tá lá em cima do tobogã, e daqui a pouco ele vai se lançar. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, então vamos ao assunto do dia. Então, entrando no assunto do dia, propriamente dito, nós vamos falar sobre o mandato atual do Lula. Como todos sabem, depois do Bolsonaro, Lula assumiu o governo e está governando desde 2023, desde janeiro, 1º de janeiro de 2023. Só que antes a gente precisa fazer um histórico um pouco aqui para a gente fazer o caminho do Lula desde a condenação dele até a chegada dele à presidência. Não é segredo para ninguém que o Lula ele foi preso, foi condenado e foi preso, e é isso que a gente vai ver, esse caminho que ele percorreu preso, sair da prisão e assumir a presidência. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Todo mundo que tem mais de 10 anos acompanhou. A gente teve, a partir de 2014, a Lava Jato. Num determinado momento lá, descobriu-se que o Lula havia participado de um grande esquema de corrupção. Foi um dos condenados, que chamou mais atenção por ser o primeiro ex-presidente condenado por crime comum. Antes já tinha tido 5 condenações de presidente, mas por crimes políticos. O Lula foi o primeiro a ser condenado por crime comum. Primeiro ex-presidente a ser condenado por crime comum. E aí vamos pegar então o corte, a Operação Lava Jato a gente já comentou mais ou menos antes, né? Então nós vamos fazer um corte aqui a partir de 2017. Existem alguns dados de 2017 que a gente precisa conversar para a gente entender o que aconteceu. Então vamos fazer esse corte, a gente contextualizar. No mês 7 de 2017, saiu a sentença dos processos envolvendo o Lula. E ele foi condenado pelo Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba, Vara da Justiça Federal de Curitiba. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. 9 anos e 6 meses. E é lógico que os advogados dele foi recorreram para o TRF4. O TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da região de Curitiba, que tem os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o TRF4 confirmou a condenação e fez um pouquinho mais. Aumentou a pena para 12 anos e 6 meses. O Moro tinha dado 9 anos e 10 meses. O TRF4 confirmou a condenação e aumentou para 12 anos e 6 meses. E os advogados, o Cristiano Zanin, que hoje é ministro da STF, como prêmio pela persistência, ele continuou apelando, foi para o STJ, confirmou a condenação, só que o STJ diminuiu a pena. Aquela pena que tinha sido dada por Moro, de 9 anos e 10 meses, TRF aumentou para 12 anos e 6 meses, o STJ diminuiu para 8 anos e 9 meses, alguns meses menos do que o Sérgio Moro havia estipulado na sentença de primeira instância. Mas o Zanin, como diria o Gilmar Mendes, foi incansável,
Gilmar Mendes tem uma cena até icônica do Gilmar Mendes, quase chorando, né, com a voz bastante embargada, elogiando a persistência do Zanin, antes do Zanin ser ministro, lógico. E pela persistência do Zanin, ele foi até o STF, tentando um habeas corpus preventivo, e a turma que julgou esse habeas corpus por 5, unanimidade, né? Por 5-0, essa turma do STF aí negou o habeas corpus preventivo do Lula. E com essa decisão aí, então, o que aconteceu? Foi possível prender o Lula. Aí, com a decisão tomada, que podia prender, o Sérgio Moro emitiu o mandato de prisão e prenderam o Lula. E por que eles estavam recorrendo tanto assim? Porque quando o Lula foi condenado, tinha um entendimento, o STF tinha acabado de ter um entendimento, acho que uns 1 ano, 2 anos antes, de que qualquer pessoa condenada em segunda instância já deveria ser recolhido à prisão. E o Lula tinha sido condenado na 13ª Vara de Curitiba e no TRF4, a 8ª turma do TRF4. Então ele já estava em condições de ser recolhido. Só que podia fazer mais recursos, fizeram recurso para o STJ, fizeram recurso para o STF, e uma vez esgotados todos os recursos, ou esgotadas todas as possibilidades de recursos, o Sérgio Moro emitiu a ordem. E só um comentário à parte aqui é o seguinte: essa decisão, esse entendimento do STF de que a condenação em segunda instância já habilitaria o condenado a ser recolhido à prisão, foi um grande ganho que a gente teve naquela época lá contra a impunidade. Porque o que acontecia? Acontecia de que o cara cometeu algum crime, cometeu algum deslize, ele podia, enquanto não fizesse todos os recursos, enquanto não tivesse chegado até o STF os recursos cabíveis, e a gente sabe que são muitos, enquanto não chegasse até lá, o criminoso ou a pessoa que cometeu o deslize, ela ficaria impune, esperando o famoso trânsito em julgado. Mas o STF, naquela ocasião lá, então entendeu o quê? Entendeu que o trânsito em julgado, para efeito de condenação, para efeito de recolhimento à prisão, era na segunda instância. E por que isso tem lógica? Isso tem lógica porque a hora que chegou na segunda instância, até a segunda instância, você consegue discutir provas. Se você não conseguiu provar que você é inocente até a segunda instância, a partir dali você não consegue provar mais. Por quê? Porque os tribunais superiores não analisam provas, eles só analisam questões de direito. Então, as condenações não vão mudar. Até daqui a pouco a gente vai entender que mudou. Mas era esse o entendimento. Como os tribunais superiores não analisam mais provas, isso quer dizer que o direito já foi dito. O direito já foi prescrito para aquele sujeito, passivo se for a vítima e ativo se for o causador do dano, né? Então, era um entendimento, eu particularmente, como advogado, eu acho, mesmo como advogado, eu acho que deveria ser assim mesmo. É uma maneira da gente acabar com a impunidade que existe. Por que eu estou falando aqui, estou fazendo essa reclamação aqui? Porque depois, passado algum tempo lá, a hora que a Lava Jato começou a subir um pouco na escala tal, dos poderosos, das pessoas que mandam de verdade, né? O STF foi lá e tomou uma decisão contrária. Era 6-5 a favor de prisão na segunda instância, passou a 6-5 contra a prisão em segunda instância. Então é muito fácil, o cara vai lá e comete o crime, não vai preso, não vai nada e acabou. Então ele não cumpre a pena antes de chegar até o STF. Até aí a gente sabe como é que funcionam essas coisas aí. Existem tantos recursos que esses processos aí vão para as calendas, né? A gente fala que vão para as calendas. Até prescrever, a hora que chega num determinado ponto, prescreve, que foi mais ou menos o que aconteceu, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o Lula foi preso em abril de 2018. O Lula foi preso. Ainda em 2017 aconteceu um fato interessante também que merece ser dito aqui nesse vídeo, né? Tem tudo a ver com esse vídeo, que foi o seguinte: o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, foi eleito junto com Lula em 2017,
em dezembro de 2017, ele foi alçado a presidente do PSDB. E naquele momento lá, ele fez um discurso inflamado de verdade mesmo, falando que o Lula queria voltar à cena do crime. Por isso que a capa do vídeo de hoje é o Alckmin, uma figura do Alckmin, e fiz essa pergunta aí, de volta à cena do crime, que ele falou isso com todas as letras, naquela ocasião em que ele foi escolhido presidente do PSDB. Falou com todas as letras, que o Lula estava querendo voltar na cena do crime. Na verdade, ele não estava querendo voltar para o governo, estava querendo voltar para a cena do crime. Ironias à parte, né? Do destino, eles voltaram para a cena do crime juntos, de mãos dadas. Mas o fato é, isso aí foi um parênteses que a gente fez, mas o fato é que em 5 de abril de 2019, o Moro assinou a ordem de prisão do Lula. Deu 48 horas para ele se apresentar. E aí o que aconteceu? Ao invés do Lula se apresentar para a polícia, eles decidiram, não sei se foi ele, quem é que foi que fez isso aí, sugeriu e ele aceitou, ou foi ideia dele. Eles montaram um palco lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. A partir de então começaram a fazer festa, começaram a fazer cantoria, começaram a fazer não sei o quê. Ou seja, não era a ideia deles se recusar a se entregar, mas eles queriam fazer um show antes. Levaram um padre, rezaram missa e não sei o quê. E, no finalzinho do prazo, no dia 7, que era o final do prazo, aí ele pegou e foi e se entregou. Tinha um carro da polícia lá, ele teve que sair meio protegido pela polícia, sei lá por quê, do meio do povo, entrou no carro e foi embora e foi para Curitiba. Tá? Então, dia 7 de abril de 2019, o primeiro presidente condenado por crime comum estava sendo recolhido à prisão. E aí ele ficou lá 580 dias na prisão em Curitiba. E aí os manifestantes, lógico, né? Teve até um fato interessante, que a polícia, os comandantes da Polícia Federal lá em Curitiba, tentaram tirar ele lá da sede da Polícia Federal. Por quê? Porque estava atrapalhando a vizinhança. Um monte de gente ficava lá, fazia vigília, tentando tirar o Lula da cadeia, fazia churrasco na rua, então era uma baderna, um bairro tranquilo de Curitiba de repente virou uma perturbação. Mas aí o Lula ficou preso por 580 dias. E aí começa uma outra história, uma outra faceta dessa história aí. Lembra que a gente falou antes que ele foi condenado por Sérgio Moro, depois a 8ª turma, composta de 3 juízes lá do TRF4, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os 3 juízes confirmaram a condenação. Só alteraram para cima a dosimetria da pena. A dose da pena foi alterada. Depois disso, recorreram para o STJ. O STJ, uma das turmas do STJ, 5 juízes, por unanimidade, decidiram por manter a condenação, mas diminuir a pena, alguns meses menos do que o Moro tinha fixado em Curitiba. Depois disso, eles entraram com um pedido de habeas corpus no STF. A turma que julgou, não sei se foi a primeira ou a segunda turma, que julgou no STF, esse pedido de habeas corpus preventivo do Lula para ele não ser preso, se debruçou sobre o processo e não achou nenhum problema. Negaram o habeas corpus, já que estava tudo em ordem e valia ser preso na segunda instância, depois de condenado na segunda instância, tomou-se a decisão. Os recursos continuaram, né? E de repente alguém chega lá, decide por considerar a 13ª Vara de Curitiba incompetente para julgar os processos do Lula. Saiu de Curitiba, foi para Porto Alegre, para o TRF4, de Porto Alegre foi para Brasília, para o STJ, de Brasília ficou em Brasília ainda no STF, e até então ninguém tinha falado que estava errado, o CEP estava errado, podia ser julgado em Curitiba. Mas de repente alguém, o Edson Fachin, tomou a decisão de que precisava anular os processos porque ele estava com o CEP errado, não podia ser julgado em Curitiba. E aí ele tinha que ser julgado em alguns lugares.
em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, dependendo do lugar onde tinha sido cometido o crime, ele devia ser julgado lá. E aí levaram para a Justiça de Brasília. Levaram para a Justiça de Brasília e nesses casos aí o que acontece? Acontece que os processos eles vão começar, os prazos ficam, volta meio que na estaca zero, né? E aí imagine, voltar na estaca zero, fazer todo o levantamento, fazer toda a investigação de novo. Por quê? Porque não podia usar aquele lá, porque, como a gente diz no direito, né, fruto de árvore envenenada. Todas as provas que tinha no processo eram fruto de árvore envenenada. Tinha um ingrediente maior ainda, que era a prescrição. Estava correndo a prescrição. A partir do momento que foi anulado o processo, volta a contar a prescrição, continua contando a prescrição. E nesse momento aí o Lula já tinha mais de 70 anos, e quando o réu tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o próprio Ministério Público pediu arquivamento por essa questão da prescrição. E a juíza não tinha o que fazer, a juíza que estava com o caso lá não tinha o que fazer. A prescrição foi considerada. Inclusive a juíza que deu, a Poliana Alves, que deu o despacho de arquivamento, ela escreveu textualmente o seguinte: ressalto por oportuno que a prescrição ora reconhecida decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Moro. Ela escreveu isso no despacho que arquivou o processo. E aí, gente, veio mais uma coisa ainda. Teve uma outra questão. Num determinado ponto, aconteceu uma tal de vaza-jato. E o que era vaza-jato? A vaza-jato eram umas conversas hackeadas que mostra conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol era o chefe da Força Tarefa lá em Curitiba, era um procurador da República, chefe da Força Tarefa. Um hacker hackeou as conversas deles no WhatsApp e jogou no ventilador, né? Jogou no ventilador. O mesmo cara que jogou no ventilador recentemente tinha começado a fazer a mesma coisa com umas conversas do Alexandre de Moraes, mas parece que os argumentos contra isso foram bastante fortes dessa vez, e dessa vez ele não prosseguiu. Tem notícia aí de que o Glyn, que foi o cara que divulgou a Vaza Jato, agora divulgando a Vaza Toga, ele foi interrompido no intento dele, mas corre aí que ele vai continuar. Mas, voltando lá na questão da Vaza Jato, essas mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol foi suficiente para declarar o Moro suspeito para o julgamento do Lula. E como eu disse antes, veja, o Moro foi um dos elos dessa corrente aí. Depois do Moro, o TRF4, mais 3 juízes no TRF4, analisaram as provas, inclusive, né, em segunda instância analisa-se as provas, inclusive, e confirmaram a condenação. Depois, mais 5 juízes do STJ analisaram os recursos, né, e confirmaram a sentença. Só confirmaram a condenação e só diminuiu a quantidade da pena. E aí, porque um desses elos aí foi considerado suspeito, os processos foram todos anulados. A Lava Jato foi detonada. Ou seja, como eu disse lá no início, né, dessa série aqui, aconteceu aqui no Brasil o que aconteceu com a Operação Mani Puliti da Itália, né? A Operação Mãos Limpas da Itália, que a hora que as coisas começaram a chegar, né, perto das pessoas que mandavam efetivamente na bagaça, acabou-se com a operação. E com isso aí o que aconteceu? Antes de serem cancelados, anulados os processos, mesmo o Lula em liberdade, ele não podia se candidatar a presidente. Por quê? Por causa da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz que se ele foi condenado por um colegiado, ele não pode se candidatar. Ele ainda estava na condição de condenado. Ele foi condenado por um colegiado, aliás, por 2, pelo TRF4 e pelo STJ. E nessas condições ele não podia, mesmo cumprindo
esperando, né, saindo da cadeia para esperar o resultado dos recursos em liberdade, mesmo assim ele não podia, por quê? Porque ele já havia sido condenado num colegiado de uma determinada instância. Entretanto, na hora que os processos todos foram anulados, inclusive aquele do colegiado também foi anulado. Se foi anulado, começa do zero, então ele não tem condenação. Aí onde entra o canto da sereia. Né? Nesse momento aí, o Lula se tornou elegível, mesmo com tudo aquilo que a gente viu e acompanhou, as provas sobrando, as condenações confirmadas, mesmo com tudo isso aí, ele adquiriu a elegibilidade novamente. Os processos anulados, não tinha sido julgado ainda por um colegiado. E aí, então, ele tornou-se elegível. Então, ele se tornou elegível, o PT foi lá, registrou a candidatura dele, trouxe o Alckmin, né? Ao invés do Alckmin continuar naquela trincheira que ele estava, ele resolveu pegar na mão do Lula, voltar para a cena do crime, como ele mesmo disse, né? Não estou inventando nada não, pegando aqui palavras do Alckmin. Ele pegou na mão do Lula, foram juntos para a cena do crime. É patética uma reunião de um sindicato aí em algum lugar, o Alckmin gritando Lula, 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 gritando aos berros assim, tudo isso aí, né? Gritando o nome do companheiro dele que estava lá na cena do crime, estava indo para a cena do crime. A campanha começou e aí o nosso a nossa Suprema Justiça tomou um lado. E isso nós vamos conversar no próximo vídeo. Esse vídeo aqui já ficou um pouco grande, então eu convido vocês para o próximo vídeo vocês nos acompanharem. Essa história é interessante. E aí, então eu peço, no finalzinho agora, eu peço que, se você chegou até aqui, teve a paciência de aguentar esse velho da periferia até aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal, deixe o seu like, dislike no vídeo, faça um comentário qualquer, dê sugestões para a gente, de repente a gente está fazendo coisa aqui que não é do agrado de todo mundo. Eu queria que, a minha ideia qual que é? Passar para todo mundo o que a gente pensa, né? O que o pessoal daqui da periferia do Brasil pensa. E eu espero que a conversa esteja sendo agradável. É isso que eu espero. Se a conversa não está sendo agradável, dá um pitaco aí para a gente mudar, tá certo? Então, aqui direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.